Quando descobrimos nossa identidade, entendemos que não estamos aqui por acaso, mas por um propósito. Bom dia! Hoje é dia 5 de maio e eu estou começando o nosso devocional de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição. Se você gostar do vídeo, por favor, clique em curtir. E se quiser compartilhar com algum amigo ou amiga, compartilhe com seus amigos. Vamos para a nossa leitura de hoje. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. João 14, 18 a 20. A orfandade pode ser caracterizada por uma sensação aguda de não pertencimento, um vazio que costuma revelar uma profunda carência de amor e filiação. E não falo necessariamente de alguém que não tenha os pais vivos, mas de uma condição emocional e espiritual. Eu, por exemplo, fui órfão de pai vivo, pois ele não era presente e seu vício no álcool trouxe muitos prejuízos à minha vida. Essa sensação pode permanecer oculta até que começamos a observar sintomas que distorcem nossa identidade. Existem alguns sentimentos que, embora possam parecer triviais, são na verdade indicativos de uma vida marcada por alguns vazios. Embora a timidez, o medo e a inadequação sejam sentimentos comuns em certas fases da vida, eles não devem persistir indefinidamente, a ponto de moldar quem somos. A orfandade não tratada não é apenas um sintoma passageiro. Ela se enraiza profundamente e pode impactar nossa vida como um todo. Quando descobri que estava preso nessa mentalidade, mas que poderia viver uma nova vida em Deus, busquei a mudança. Para transformar nossa identidade ou superar um estado de vida marcado pela orfandade, precisamos reconhecer a paternidade celestial sobre a nossa vida. Quando descobrimos nossa verdadeira identidade de filhos amados de Deus Pai, tudo muda. Não estamos sozinhos, ainda que a vida até aqui tenha sido carregada por traumas, dores e rejeição. Saiba que você tem um Pai que jamais o abandonará. A partir de hoje, assim como eu, abrace a paternidade de Deus Pai e viva uma vida completamente transformada. Palavra-chave de hoje: paternidade. Leitura bíblica, Atos 6. 7 auxiliares para os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo que nós deixemos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, da Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas
ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. O autor do livro Café com Deus Pai traz um problema bem importante, eu acredito que na sociedade. Eu nasci em 1981 e daquela época para cá, todo mundo sabe que um grande número de pessoas, um grande número de crianças foi abandonada pelo pai. Algumas vezes, algumas crianças também pela mãe. Mas a falta de um pai, a falta de uma mãe é muito importante. E depois que nós crescemos, muitas vezes as pessoas não sabem, mas o fato de não ter tido um pai presente, ou às vezes, mesmo tendo um pai presente, esse pai era um pai violento, por exemplo, isso causa problemas na vida da pessoa adulta. E a pessoa muitas vezes não sabe disso. E o que ele mostra no livro dele é que a falta que o pai biológico dele fez pode ser suprida por um pai celestial, por Deus, porque Deus é o nosso pai. Ele é nosso pai eterno. E eu acho que aí tem uma grande lição. Muitos de nós não olham para Deus como um pai. Se você parar para pensar em outras religiões, qualquer religião que não seja judaico-cristã, você não vai encontrar as pessoas chamando Deus de pai. Você não encontra, por exemplo, um budista chamando Buda de pai. Você não encontra dentro do hinduísmo também, ele chamando os deuses deles, porque são muitos deuses no hinduísmo, ele chamando os deuses de pais. E você não encontra em outras religiões, qualquer outra religião você não encontra ele chamando o Deus de pai, o Deus deles de pai. A única religião que se relaciona com Deus como se ele fosse um pai é a religião judaico-cristã, que fala diretamente que Deus é o nosso pai, que foi ele que nos criou, o nosso Criador. Acredito que isso tem uma grande lição. Isso tem uma importância muito grande, porque nós somos criados por Ele, somos criaturas dele, somos feitos por Ele e depois somos adotados por Ele. Nós somos filhos de Deus. E isso é muito importante. Você precisa reconhecer que você tem um Pai Celestial. Se por algum motivo você está se sentindo mal, você se sente abandonado pelo seu pai biológico, por sua mãe, por algum motivo, qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, lembre que lá em cima tem um Pai Celestial que criou você, que fez você, que antes mesmo que você nascesse, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Foi Ele que o fez. Lembre-se disso. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.